Graça e paz, irmãos, mais uma vez, nosso culto de oração das quarta-feiras. E nesse momento eu gostaria de convidar vocês para estarem fazendo uma leitura que se encontra no livro de Salmos, no capítulo 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me em faz no meio dos pastos, guia-me imensamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pela veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-nos uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias enquanto eu viver. Amém. Nesse momento nós teremos uma participação com o Ministério de Louvor. Graça e paz, meus amados irmãos. Que bênção, mais um culto, estamos aqui juntos para louvarmos o nosso Deus. E essa canção fala do reino do Senhor já estabelecido na pessoa de Cristo Jesus, né? Esse reino que traz justiça, perdão, restauração, né? Misericórdia. Então que nós possamos nesse momento louvarmos e orarmos diante desse reino maravilhoso que é o reino do Senhor. Vamos exaltá-lo. Os céus se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os céus se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Vamos declarar teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Te adora. Os céus se abalam, os céus se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora.
Cristo, aquele que se deu por nós, aquele que veio, que morreu na cruz, mas que ressuscitou, e hoje nós temos um reino, nós temos um banquete preparado para cada um de nós, um banquete preparado para as nossas vidas, onde há cura, onde há libertação, onde há restauração, onde há renovo na presença, onde há misericórdia do Senhor. Você pode encontrar tudo isso na presença, pela graça, pelo favor do Senhor, do seu reino. E assim, Senhor, que nós nessa noite glorificamos, e assim, Senhor, que nós clamamos, que nós intercedemos pelas vidas, pelas famílias, que cada um de nós possamos sentar à mesa, porque o nosso lugar é a mesa, para comer e beber na Tua presença, Senhor, para sermos restaurados, edificados, Senhor, seja com cada vida, seja com cada pessoa, Tu que sondas e conheces os corações, Tu que sabe das lutas, das batalhas diárias que cada um enfrenta, Senhor. Não sei, Senhor, que cada um tem enfrentado, mas Tu sabes. Cuida, Senhor, restaura, Senhor, que haja alegria na Tua presença, que haja esperança só em Ti, Senhor, a esperança de dias melhores, porque mesmo que estejamos passando por vales, mesmo que estejamos passando por essa quarentena, que nós possamos crer que em tudo, o Senhor tem para nos falar, em tudo o Senhor tem algo a nos ensinar, e assim, Senhor, que nós cantamos, e assim que nós clamamos, Senhor, nós Te adoramos em espírito e em verdade. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora. A Tua igreja Te adora. Adore ao Senhor na sua casa, adore a Ele. E Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora. A Tua igreja Te adora. Amém. Louvado seja o Senhor. Graças, paz, amados irmãos da Primeira Igreja Batista em Cabrobó, da Igreja Batista em Fazenda Bananeiras, e aos amados de nossa congregação na cidade de Orocó. E, como sempre nós falamos, a nossa gratidão aos amigos e irmãos de outra denominação que tenham nos acompanhado, nos dado o grato privilégio de compartilhar conosco desses momentos de reflexão. Meus irmãos, hoje nós tivemos alguma dificuldade para terminar a gravação, mas nós não podíamos deixar de falar nesse momento, nessa quarta-feira, nessa noite, sobre o que a palavra de Deus nos incomoda, em meio a esses dias de tribulação, em meio a tanta dor, tanto sofrimento, tanto pesar. Nós sabemos e temos que afirmar isso o tempo todo: Deus é bom, Deus é misericordioso, e Ele não nos tem desamparado e não haverá de nos desamparar jamais. E com essa certeza, meus irmãos, nós gostaríamos de compartilhar hoje um texto muito conhecido, mas que nós gostaríamos de contextualizar e trazer para o nosso momento atual. Antes de falar do texto, vamos imaginar o que acontecia em Jerusalém quando Jesus caminhava. Jesus caminhando sobre as ruas de Jerusalém, ele era a todo tempo acompanhado por milhares de pessoas. A todo tempo, pessoas buscavam a presença de Jesus e
estando ali, clamavam a ele por misericórdia para com enfermos, para com cegos, para com paralíticos, porque aquele povo sabia de que ele era um homem que tinha autoridade sobre as enfermidades. Sabíamos que pessoas de diversos credos que caminhavam também em Jerusalém iam até ele, mas algo curioso acontecia nesta época. Os maiores perseguidores de Jesus, creiam, não eram os romanos. Os romanos, eles eram os senhores da terra agora, porque eles tinham o domínio sobre a Judéia. A Judéia, a bem da verdade, era escravizada ao jugo romano. Mas, quando nós lemos o texto, temos a certeza de que Roma em nada se preocupava com Jesus. Jesus não incomodava Roma. Jesus incomodava aos seus, aqueles que tinham nas suas veias o mesmo sangue de judeus, de israelitas, de homens e mulheres descendentes da raiz de Davi. Em meio a esses homens, nós tínhamos vários grupos religiosos, entre eles os saduceus, os fariseus, nós já falamos isso aqui. Mas nós tínhamos também os sacerdotes. E os sacerdotes, eles eram de um cargo, de uma função religiosa extremamente desejada, almejada por todos. Mas para que se galgasse isso, para que se chegasse a esse nível, era necessário ter um custo a pagar muito, porque aqueles homens, ao adquirir o sacerdócio, de serem sacerdócios em Jerusalém, em Israel, eles seriam também beneficiados com a oferta, com os dízimos e oferta de outras pessoas. Então havia um interesse político, social, mas também econômico, pecuniário em relação ao sacerdócio. Quando nós encontramos esse contexto, nós nos deparamos com um fato, no mínimo inusitado, podemos dizer assim, na época de Jesus. Um certo homem, que na verdade era líder entre estes sacerdotes, muito provavelmente era um homem de muitas posses. Este homem vai até a procura de Jesus. Por quê? Porque ele está desesperado, tendo a sua filha enferma. Vamos agora acompanhar o texto e vamos compartilhar sobre o que acontece na família de Jairo, que chama tanto a atenção nossa até hoje. Vamos ler? Livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Iremos ler inicialmente os versículos de Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 24, inicialmente. Vamos orar? Vamos fazer a leitura? Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. Chegou até ele, o procurou, grande multidão. Isso já era comum, ele já estava acostumado com isso, com essa multidão. Então, quando ele encostou o barco, quando ele aportou o barco, o que ocorreu? Uma grande multidão o afluiu, chegou até ele, o buscou, o procurou. E ele estava junto ao mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, ou seja, um dos grandes sacerdotes, um dos grandes líderes, um dos religiosos de grande importância, de grande valia, um fariseu de um grau elevado, ele era líder. Então, um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se a seus pés, e insistentemente, é curiosa essa expressão, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja sarada, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Nós não podemos deixar de ver, em meio a isso, três importantes referências contextualizadas nesse momento aqui. Primeiro, havia uma grande multidão, e toda essa multidão afluía
buscava, se dirigia ao mesmo ponto em comum: Jesus. Todos queriam algo, creiam, todos ali queriam algo para si. Em meio a essa grande multidão, nós percebemos de que um homem, ele vence toda aquela dificuldade que é uma grande multidão. Ele se aperta, chega diante de Jesus e algo diferente em relação aos outros ocorre. Ele se prostra. Quem se prostra? Um religioso, um homem importante, um fariseu de um grau elevado. Creiam, era algo muito difícil para esse homem, mas ele, em meio a toda aquela multidão, ele simplesmente se prostra, ou seja, se ajoelha, reverencia. E uma outra curiosidade importante: esse homem não chega perguntando a Jesus se ele poderia fazer algo por ele. Esse homem não chega para Jesus para perguntar se Jesus poderia ou não fazer algo por sua filha. Não, simplesmente esse homem se prostra ali e chega para Jesus e diz: vem, impõe as mãos sobre minha filha e ela será salva, ela viverá. Ele não tinha dúvida de que Jesus era a solução para os seus problemas. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, fica conosco para que esta palavra, a porção dela, encontre espaço vivo e relevante em nossas vidas e que ela possa, ó Deus, tornar eficiente em tudo para que nossa vida seja transformada. Abençoa-nos, guarda, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como sempre nós não podemos deixar de fazer, vamos falar aqui sobre cada versículo, para que nós possamos ter uma compreensão mais nítida do que de fato o texto quer nos dizer. Vamos fazer a leitura do primeiro versículo. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. O que o texto quer nos dizer, meus irmãos, é de que Jesus não tinha sossego. Onde ele andava, tinham grandes multidões. As pessoas conheciam Jesus, não estavam ali procurando por curiosidade: quem será, quem será? Não, o que o texto nos mostra é de que aquela multidão sabia exatamente a quem procurar. Aquela multidão tinha na sua necessidade algo diferente dos outros, mas que tinha a sua necessidade. Uns precisavam de uma solução espiritual, de uma solução material, uma expulsão de demônios, uma repreensão, enfim, todos ali que estavam junto àquela multidão afluíam, acompanhavam, estavam indo em direção a Jesus com um propósito: atender às suas necessidades, atender ao seu desejo, e sabendo eles de que Jesus tinha autoridade para conceder, para responder, para atender ao clamor daqueles que o buscavam. Quando nós lemos o versículo seguinte, o versículo 22, nós encontramos o seguinte: eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga. Logo, ele era um sacerdote, ele era um fariseu, alguém muito elevado, alguém de muita influência, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se a seus pés. É curioso de que nessa hora o autor do texto percebe naquele homem a autoridade que ele representa, a autoridade que ele tem sobre si. Mas o homem, em momento algum, parece estar muito preocupado com isso. Parece que o seu dinheiro, a sua cultura, é certo isso. O homem chega até ali simplesmente como um pai, como alguém que de fato está precisando. Alguém de que tem autoridade, tem dinheiro, tem tudo isso, mas perdeu o controle. Sabia de que a vida da sua filha amada estava por findar-se e ele nada podia fazer. Isso deve nos chamar a atenção para os nossos dias. Quantos de nós estão, lamentavelmente, vivendo momentos como este?
Quantos pais de família estão vivendo dias como este? Quantos filhos estão vivendo dias como estes? Dias em que o desespero cai sobre homens de grande posse, de grande cultura, mas que no momento chegam, olham para aquele ente querido e dizem: eu nada posso fazer. Jairo estava exatamente nessa condição. Tinha estrutura financeira, tinha cultura, religiosamente era um cargo especial, ele tinha um destaque na sociedade, tinha um destaque na religiosidade sua, ele era entre aqueles que iam até a sinagoga alguém destacado, ele era especial. Mas nessa hora ele simplesmente se prostra diante de Jesus. Ele não tem preocupação, ele não tem pudor algum agora, ele não tem constrangimento algum. Veja, o texto não fala de que ele chamou Jesus ao lado, de que ele fechou a porta, entrou num ambiente novo. Não, Jesus estava onde? Jesus estava às margens do mar da Galileia. Até hoje, as margens do mar da Galileia é um terreno ermo, muito mais. O máximo que nós podemos encontrar é uma relativa vegetação, mas não tem uma cidade que vá até a beira da água. Onde o texto se passa, nós entendemos de que era um porto, um local afastado das casas, dos imóveis, mas estava ali uma grande multidão. E em meio a esse contexto todo, nós encontramos agora alguém que poderia constranger-se pela sua posição social, pela sua religião, pelos seus conceitos doutrinários, mas simplesmente disse: eu quero, e para isso vou prostrar-me. Ele poderia até fazer como os outros, chegar para Jesus e dizer: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, ou mestre, ou rabi, atende meu clamor. Ou quem sabe dizer: olha, eu sou um dos grandes da sinagoga. Mas não, este homem simplesmente humilha-se diante de Jesus. Ele simplesmente coloca o seu joelho ao chão, prostra-se. E algo mais profundo acontece. Vamos ver? Versículo 23. Marcos 5, 23. Diz assim: insistentemente lhe suplicou. Ou seja, ele não disse apenas: Jesus, minha filha. Não. Ele teve que insistir. Por quê? Porque o tumulto era muito grande, o barulho era muito grande. Ele tinha que vencer todo esse obstáculo, muitas pessoas, o espaço resumido, aquele aperto todo, aquele aperto puxando para o lado, todos gritando, clamando ao mesmo tempo. Ele teve que insistir. Ele se prostra e insiste. Ele permanece ali, clamando ao Senhor. Vamos ver o que acontece? E insistentemente lhe suplicou: Senhor, Senhor. Não quis saber de quem estava do lado, ele simplesmente sabia de que Jesus estava ali. Minha filhinha está morta, à morte. Minha filhinha está à morte. Eu vejo isso, eu imagino isso. Eu gosto de viajar sobre no contexto, para chegar até a visão de como o fato ocorreu. Eu vejo aquele homem no meio de uma grande multidão, estando ali, se humilhando e simplesmente dizendo: Senhor, Senhor, a minha filhinha carece de Ti. Eu estou aqui, Senhor, eu estou perdido, Senhor, Senhor. E eu imagino as pessoas, entenda, o texto não fala isso, é algo só da minha mente. Eu imagino que outras pessoas o empurravam e outros talvez até o repreendessem. Está certo, ele era um dos grandes na sinagoga, mas naquele momento todos queriam. E o texto diz de que ele repetiu, clamou várias vezes. Por quê? Porque todo mundo queria alguma coisa. Mas aquele homem venceu o desejo da multidão e clamou: Jesus, 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 a minha filhinha, ela está à morte. Eu preciso de Ti, eu preciso. Vamos ler mais uma vez? E insistentemente
lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Vem, Jesus. Senhor, minha filha está doente. Vem, Jesus. Senhor, a minha filha está doente, minha filhinha está enferma, ela está morrendo. Vem, Jesus. Eu vejo esse homem insistindo repetidas vezes, clamando, 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 clamando. Em diversos momentos na nossa vida ministerial, nós vimos orações insistentes, oração de mães, de pais, de homens, de mulheres, que impunham-se a clamar a Deus, a dizer: Senhor, eu preciso, Senhor, me ajuda, Senhor, Senhor, Senhor. Eu acredito de que a grande diferença do pedido de Jairo vem no finalzinho do versículo, quando a palavra nos diz de que ele chega para Jesus, e quando consegue a atenção de Jesus, quando, quem sabe, Jesus olhou para ele simplesmente diz: Jesus, vem comigo, porque minha filha está morrendo, mas impões a mão sobre ela, e ela será salva e viverá. Jesus, eu sei que tu tens autoridade. Não era só o clamor, não era só a humilhação, não era só a humilhação de ser ele um homem de posses, mas era a certeza de um homem temente a Deus e que sabia exatamente quem estava ali. Ele não clamou por Jesus na iminência de ser ou não abençoado, de poder ele fazer ou não. Ele orou, clamou, se humilhou, suplicou a Jesus com uma certeza: ele pode, basta que ele ponha as mãos sobre a cabeça da minha filha, e ela será salva e será curada. E aí a resposta de Jesus é simplesmente sair com ele. Já imaginaram o que foi isso? Jesus deixa toda aquela multidão, Jesus que já estava cansado, Jesus que estava sendo puxado por aquelas pessoas, vem Jesus, ele agora deixa todo mundo e caminha ao lado daquele pai que soube se humilhar diante dele, aquele pai que tinha total convicção de que ele poderia resolver o problema de sua filha, e caminha-se com ele até a sua casa. É maravilhoso isso, irmãos. Vamos ver o que aconteceu. Ainda no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, vamos ler agora a partir do versículo 35, onde encontramos o seguinte: falava Jesus ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Então ele simplesmente diz, aqueles servos chegam para Jairo e diz: olha, Jairo, não tem mais o que fazer, a tua filha já morreu, acabou, não tem mais o que fazer agora você pode se acalmar. E quantas vezes pessoas chegam até nós, quando nós estamos impondo, orando, clamando, até irmãos dizem isso também: não tem mais o que fazer, não tem mais solução. Vamos ler mais uma vez o texto? Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mais do que isso, Jairo, não tem mais o que fazer, mestre, não tem mais o que fazer. E agora eles vão mais longe: Jairo, para de incomodar o mestre. Eu entendo aqui, meus irmãos,
de que quem veio até Jesus, quem veio até aquele homem, quem veio até Jairo, também conhecia Jesus, porque chama de mestre, e também diz: não incomode mais. Ou seja, tinha algum respeito para com ele. Não precisa incomodar mais, porque a tua filha já morreu. E em meio a todo esse clima, o que nós vemos é de que muito de Jesus era conhecido ali, muito de Jesus, da parte de Jairo, da multidão, e agora também dos servos de Jairo, dizendo simplesmente: Jairo, não tem mais o que fazer, agora não incomode mais Jesus, porque ele tem muito o que fazer. Mas vamos continuar no texto para que a gente possa ler a partir agora do versículo 36. Mas Jesus, sendo sem acudir, ou seja, sem Jesus dar atenção a isso, sem Jesus nem ouvir, falou nada, não disseram nada. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, a quem realmente interessava. Ele não falou com esses homens, também não falou com seus discípulos, ele falou com quem interessava. O homem em desespero, chegam as pessoas, agora o homem conduzindo Jesus, sabendo que ia até em casa, os homens de sua casa chegam e dizem a ele: não tem mais o que fazer. Jesus não dá a menor atenção, está nem aí. Eu gosto muito de trazer essa imagem. Jesus não dá a menor atenção àqueles homens, ele simplesmente se dirige a quem estava clamando, a quem de fato interessava a sua decisão, a sua continuidade. Ele simplesmente chega para Jairo e diz: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Não escuta isso, ou melhor, ele não dá nem atenção de dizer não escuta isso. Ele disse: não temas, crê somente. É desespero. Eu imagino esse homem trêmulo, o coração esbarrando, bum, 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 e ele de repente escuta isso, e mais desesperado ainda, talvez perto de chorar, e nesse desespero Jesus diz: por que você está chorando? Calma, não se desespere, crê somente, não precisa fazer mais nada, deixa o resto que eu resolvo. No versículo 37 acontece o seguinte: contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Ou seja, não permitiu mais que esses funcionários, que esses amigos, homens, eu não sei, essas pessoas ligadas a Jairo, vocês não vão, não vai ninguém. A multidão, já imaginaram o que foi isso? Aquela multidão simplesmente ouvir: fica todo mundo aí, não vem ninguém, fica todo mundo aí. Os empregados: não, vamos também. Não vem ninguém, só vou eu, Jairo, meus discípulos, meus 3 discípulos, não vai mais ninguém. Já imaginaram o que foi isso naquela hora? Em meio a todo aquele tumulto, aquele alvoroço, simplesmente Jesus dizer a todos: não vai ninguém comigo, eu vou só. Ou melhor, não vai mais ninguém, só vai Jairo e os 3 discípulos, e eu, mais ninguém. Vamos lá? Vamos ler aqui no versículo 38, o que diz: chegando à casa do chefe da sinagoga, veja que é uma preocupação do autor do texto, Marcos. Ele tem o tempo todo a preocupação em identificar de que era um chefe da sinagoga. Chegando à casa do chefe da sinagoga, ou seja, alguém que era influente, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Imaginem agora, aqueles homens lá atrás disseram simplesmente: Jairo, sua filha já morreu. Agora Jesus chega a uma casa de que não tem alguém moribundo, não tem alguém morrendo, não tem alguém passando mal. Não, agora ele chega em uma casa de alguém que acabou de morrer, uma jovem, uma adolescente, uma menina, a filha querida de Jairo. Simplesmente estavam todos aos prantos. Eu imagino gritos, desespero. Perder uma criança é uma dor tremenda. Já imaginaram de que como ficou o coração de Jairo agora? Já imaginaram a proximidade do desespero que Jairo estava? Mas em seu ouvido se mantinha uma certeza:
ele disse: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Eles já imaginaram que ia chegar aí em meio a um momento de dor, da morte de alguém, chegar antes de iniciar-se o velório? Foi rápido, né? O texto mostra que não foi espaço tão longo, mas digamos que estivesse já próximo ou já iniciado o velório, e chega alguém e diz assim: vem cá, por que vocês estão chorando? Para que esse pranto? Para que esse pranto todo? Para que esse desespero? E mais do que isso, ele não apenas repreende, ele simplesmente chega e diz para aquelas pessoas: a criança, a menina, apenas dorme. Já imaginaram que autoridade? E como ficou a cabeça das pessoas ali? E eu olho o texto, e eu não posso deixar de imaginar a cabeça de Jairo em meio a isso tudo. Mas eu vejo um homem que tinha total certeza: ele pode. E mais que isso, agora com a voz de Jesus falando aos seus ouvidos: não temas, não se desespere, não enlouqueça, crê somente, e eu vou resolver o problema. Agora chega Jesus e incomoda todo mundo no meio daquele. Não é uma festa, é uma dor terrível. Todo mundo sabe que é um enterro, um funeral, mas era uma menina, uma criança. Todos estavam desesperados. E Jesus chega simplesmente e diz: por que esse alvoroço? Por que tanto choro? Por que tanto pranto? A menina dorme. Vamos ler o versículo seguinte. A resposta dessas pessoas é algo que também me chama muito a atenção. Creiam, o texto diz que tinha muito alvoroço, muito pranto, mas agora algo interessante acontece aqui. Vejam o que vai acontecer. E riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos. Que autoridade! Rindo dele, zombando de Jesus. A menina está morta, já devia estar fria, pálida, e começaram a rir. São loucos. Jesus simplesmente repreende a todos, coloca-os para fora. Já imaginaram o que é isso? Uma casa que ele nunca tinha entrado, a casa de um dos grandes da sociedade judaica, um dos grandes da sinagoga, da religiosidade judaica, e todos tiveram que amargar essa deliberação de Jesus: saiam todos. E riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos. Tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. É lindo isso. Ele sabia de que ali tinha uma mãe sofrida, destruída, ali tinha um pai sofrido, destruído, em grau de desespero. Ele simplesmente chega e diz: venham comigo, vamos ao quarto da criança. Mas todo mundo tem que sair de casa. Colocou todo mundo para fora. Entra no quarto da criança Jesus, os pais e mais 3 discípulos. Diz o texto: tomando-a pela mão. Vejam, Jesus pega a menina que já estava morta, ele a toma pela mão, aquela mãozinha fria, pequenininha, na frente de seus pais. Que dor aquele casal devia estar sentindo. Mas Jesus simplesmente acolhe a mão da menina e diz: Talita cumi, Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Já imaginaram a criança morta
Ele a toma pela mão e, com a autoridade de um Deus que se faz feito homem, ele diz à menina: Talita cumi. Talita, a expressão talita quer dizer menina, moça. E ele diz: Talita cumi, ou seja, menina, eu te ordeno, eu determino. Vamos ler mais uma vez para nós sentirmos essa chama viva em nossas vidas. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Ele não pergunta o que é que ela tem, ele não pergunta nem se ela quer acordar, ele não pergunta nem o desejo daqueles pais, ele já sabia de tudo isso. Ele simplesmente chega e se impõe como Deus e diz: menina, levanta-te, porque eu determino. Versículo 42. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, boquiabertos, atônitos. Versículo 43 diz assim: mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que desse de comer a menina, que alimentasse a menina. Vamos orar? Pai, te suplicamos, Senhor, fica com a porção da Tua palavra lida e que ela encontre espaço em nossos corações, que sejamos apenas vasos sob Tuas mãos. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa segunda parte da leitura do texto, eu quero destacar algumas coisas aqui que nós não podemos esconder. Está no texto. A primeira coisa, meus irmãos, é de que Jairo, aquele homem que havia se humilhado, apesar da autoridade que tinha, apesar do poder que tinha, apesar do seu status religioso, de ser alguém especial na sinagoga, ele simplesmente estava agora à mercê, à disposição do poder de Jesus Cristo. Ele agora está prostrado, humilhado. Agora Jesus caminhando com ele e ele alegre, imaginando agora vai ter efeito. Em meio a essa crise, em meio a esse extremo, em meio a esse desespero, alguém chega e diz: olha, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Já imaginaram o que é sentir isso? Não tem mais jeito. É hora de desespero, de loucura. Meus irmãos, não devemos ouvir a voz do mundo, ainda que seja de um irmão. Quando Jesus estiver do nosso lado, a certeza que deve nos fazer viver, decidir, é ouvir a voz do Mestre. Aquele homem, pelo que o texto narra, ele muito provavelmente entupiu a voz, cortou a voz. O desespero parece que ia tomar-lhe, mas Jesus imediatamente, sem dar a menor atenção àqueles homens, sem dar a menor atenção àquelas opiniões, ele simplesmente diz ao homem: não se desespere. Que escolha nós fazemos na nossa vida, irmãos? Que escolha nós temos feito? Quantas vezes nós também temos a capacidade de nos humilhar, sim, de nos ajoelhar, de nos prostrar diante de Deus, a capacidade de esquecermos nossos títulos,
nossa cultura, nosso status financeiro, social. Simplesmente estar à disposição ali. Quantas vezes nós temos a certeza do que Jesus pode fazer, mas quando chega alguém que parece nos trazer uma má notícia, parece que tudo se desespera, parece que tudo perde o sentido. E Jesus parece não ter mais a mesma autoridade. Meus irmãos, a natureza humana, ela tem no seu mecanismo de defesa o desespero. Creiam, quem nos deu o desespero não foi Satanás, foi Deus. O que é o desespero? O desespero é da mãe que está vendo sua filha, sua criança sendo agredida por um animal e ela parte para cima, não está nem aí o que vai acontecer com ela. Esse é o mecanismo de defesa. É o pai que está vendo o filho sofrendo e entra em desespero e quase que enlouquece. Mas o Jesus que nós conhecemos, Ele está nos dizendo: o desespero é um direito seu, mas eu sou a mansidão. Uma outra coisa importante de nós percebermos aqui é de que o homem simplesmente não abriu mais a boca. O texto não fala de que esse homem veio conversando. Eu acredito até de que ele poderia ter conversado com Jesus, mas o fato dele falar era tão irrelevante de que o narrador do texto simplesmente não faz referência a isso. Parece que aquele homem emudecido simplesmente caminha-se até em casa. Mais uma vez, a fé deste homem, a convicção deste homem em momento de crise, no momento mais extremo da sua vida, mais uma vez ela é posta à prova. Quando ele chega próximo à sua casa, o alvoroço, o desespero. Já imaginaram sua mulher chorando? Jairo, não tem mais o que fazer, Jairo. Minha filha, nossa filha morreu. Eu vejo essa mulher batendo-se, desesperada, quem sabe acolhida, próxima a desmaiar, o que já tenha desmaiado. Eu vejo esse desespero todo. Mas, mais uma vez, o narrador não fala de que Jairo se desespera. Mas no coração aquele homem tinha uma dor muito grande. Quando chega em casa, algo muito importante do texto, mais uma vez revela de que esse homem outra vez foi provado, teve a sua fé, a sua convicção provada. As pessoas que estavam ali, ao ouvirem de Jesus de que a menina apenas dormia, eles riam, zombavam. Alguns, através da crise, deixa eu abrir um tempo aqui, meus irmãos. Algo que tem nos incomodado muito nesses dias, nós temos nos incomodado muito, é a nossa preocupação com o esfriamento de alguns, que pode ocorrer em decorrência desse afastamento da comunhão da igreja, do trabalho da igreja. Nós nos preocupamos muito nisso, muito com isso. Aquele homem, aquele religioso, aquele líder, ele simplesmente ouviu a zombaria e mais uma vez ele não deu atenção. Jesus chama a esposa, traz Jairo, leva-o juntamente com seus discípulos até o quarto daquela criança. E agora é maravilhoso o que acontece. Jesus pega aquela criança morta, segura sua mão e, rompendo com toda a tradição, com toda a ciência
com toda a lógica, com toda a razão humana, com todo o raciocínio lógico, científico, filosófico, religioso. Ele simplesmente não se preocupa com isso. Usa da sua prerrogativa de ser Deus e simplesmente diz à menina: levanta-te, porque eu te ordeno. Levanta-te, porque eu te ordeno. A menina não ficou respirando, se batendo, não. O texto é muito objetivo no que ele diz. A menina ficou em pé, imediato, ficou em pé. O que nós podemos trazer disso para a nossa vida, meus irmãos? Temos insistido nessa palavra. Os dias são maus. Vigiai e orai. Os dias são maus, mas precisamos vigiar e orar. Mas não basta vigiar, não basta orar se nós não cremos. É necessário ter a convicção de que Deus é, e que Ele faz, e que Ele tem autoridade para fazê-lo. Nós não temos que determinar a Deus, mas temos que determinar a nós mesmos o quanto nós cremos nele. Ter a certeza de que basta que Ele nos imponha as suas mãos e todo o mal será vencido. Algumas pessoas, alguns amigos, até familiares, questionam porque é da minha frieza, não, mas aparente a frieza com esse mal. Creiam, meus irmãos, eu não estou deixando de crer. O mal existe, é um vírus terrível, tem matado pessoas, ceifado vidas de crianças, idosos, homens, mulheres, de todos os credos, de todas as religiões, de toda a camada social, de toda a liderança. Chegou aos altos, aos baixos e a todos. Mas nós temos uma certeza, meus irmãos, que é o divisor de águas na nossa vida. Nós temos um Deus que nos protege, que está conosco, que nos traz da sua palavra, do seu Logos divino, para que nós sejamos diferentes, não que mereçamos, mas porque Ele é misericordioso. Meus irmãos, não é fácil. Vamos ouvir o riso, vamos ouvir o desprezo, vamos ouvir as pessoas que se desesperam, mas a fé de Jairo, a convicção de Jairo é o que vai decidir sobre nossa vida. A certeza de que Jesus pode e faz sim, se assim o aprover. Nessa noite, que nós possamos, antes de iniciar o nosso sono, pôr o nosso joelho ao chão e dizer simplesmente: Senhor, eu estou aqui. E humilhado como Jairo, prostrado diante dos teus pés, eu tenho a certeza de que tu podes sim impor-nos as mãos e nós seremos sarados. Ainda que todos riam disso, ainda que outros, às vezes até próximos, nos digam: não tem mais jeito, simplesmente nós continuaremos ouvindo Jesus. Crê, tão somente crê, não te desespere. Meus irmãos, por mais incrível que nos pareça, esse não é o fim. Esse não é o fim da humanidade. Posso até dizer, quem sabe, que seja o princípio das dores, mas para mim particularmente está muito longe ainda de ser o princípio das dores. Mas quem sabe, no mínimo o princípio das dores, ou melhor, no máximo, o princípio das dores.
mas a nossa certeza tem que ser a de Jairo. Ainda que a morte esteja à nossa porta, ainda de que a morte pense ter vencido, temos a certeza de um Deus que se fez homem e que está pronto a estabelecer, a restabelecer, a avivar, a transformar, a fazer surgir, a fazer reviver, porque Ele é Deus e em nada mudou o seu poder. E ainda que outros digam, não tem mais jeito, creiam, Ele não vai dar atenção a esses, Ele vai dar atenção a mim e a você, o quanto de fato nós cremos nele, porque Ele continuará dizendo, crê tão somente. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, glória, honra seja dada ao Teu nome. Senhor, nós queremos nessa noite de oração te suplicar, Senhor. Primeiro, Senhor, te pedimos perdão pelos nossos pecados, que tantos são, porque somos falhos. Perdoa, Deus, as nossas falhas, nossas desonras, a nossa incredulidade. Mas dá-nos, ó Deus, mais e mais de Ti, para que encontremos corações sábios, misericordiosos também, na capacidade de depositar a nossa vida diante do Teu altar, na certeza de que tudo Tu podes fazer, porque Tu és o Senhor de todo o universo. Pai, abençoa, Deus, a nossa vida e a vida de nossos familiares. Derrama sobre o mundo inteiro a Tua mão poderosa, que pode, ó Deus, transformar toda essa crise em lição para a vida eterna. E que o amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho amado, que as doces e inefáveis consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todo o seu Israel, mas em particular com essa igreja. É o que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e tenhamos a certeza, o mundo inteiro pode estar nos dizendo, não tem mais jeito, mas há um Deus a soprar em nossos ouvidos, crê tão somente.